Para este mês de novembro, no qual eu me propus a fazer vídeo todos os dias, eu recebi algumas perguntas interessantes, outras eu nem sou qualificado para respondê-las, mas eu vou responder aquelas que eu posso, né? Duas delas que para mim estão vinculadas. Um perguntou para mim como é que eu posso fazer para me tornar um intelectual, e o outro perguntou se ele devia fazer um curso de humanas na faculdade, que por minha causa ele pretendia fazer filosofia. Para mim essas duas questões estão vinculadas porque, ainda mais nesses tempos atuais, ser um intelectual, ser um pesquisador, ser alguém que trabalha com conhecimento, está se tornando perigoso. Tem havido uma perseguição a professores universitários, a professores de escola pública, tem havido uma tentativa de desacreditar os intelectuais, de desacreditar aqueles que interpretam a realidade, que questionam o mundo. Então, me parece uma escolha ousada nesse tempo obscurantista. Inclusive, se fala muito de doutrinação ideológica nas escolas, e o conhecimento é justamente o oposto. Quando você passa a investigar o mundo e conhecer o mundo e ver as diferentes vertentes ideológicas e ver os diferentes autores que trabalham com as questões relacionadas ao mundo, relacionadas à ética, relacionadas à ação, relacionadas ao nosso conhecimento, que ocorre justamente o contrário. Você confronta a doutrinação, porque a doutrina é justamente aquele conjunto de conhecimento que você tem que obedecer, seguir, sem refletir. E o trabalho da filosofia, o trabalho do intelecto, né, do intelectual, é justamente questionar as doutrinas, questionar esses conhecimentos prontos, fechados, e que você aos poucos percebe como são frágeis e contraditórios. Então o intelectual é basicamente aquele que trabalha com o intelecto, né? E quando alguém é intelectual, não quer dizer que a pessoa seja um bom intelectual. É uma classificação que não tem necessariamente um valor qualitativo, né? Quando se fala que alguém é intelectual, é alguém que conhece muita coisa, que leu muita coisa, que estudou bastante e que trabalha construindo algum tipo de conhecimento, né? Seja acadêmico, seja na universidade, ou seja em jornais, seja em outros meios, mas não significa que a pessoa seja um bom intelectual. Do mesmo modo que falar que alguém é um filósofo, não quer dizer que a pessoa seja um filósofo competente. Existem filósofos mais competentes do que outros, existem filósofos que são incompetentes e que não sabem o que dizem, e que mesmo assim recebem o título de filósofo. Não é um juízo qualitativo, né? É só uma atribuição, é só uma classificação, e que por si própria não quer dizer se aquilo ali é bom ou ruim. Então, basicamente, para alguém poder se tornar um intelectual, como é a pergunta que foi feita para mim, exige você estudar muito, né? Você lê bastante, você vê documentários, você vê filmes, ir para galerias de arte, ir para museus, tentar reunir um corpo de conhecimento mais vasto possível, mais diversificado possível, ver diferentes teorias, contraditórias também, que você possa expandir seus horizontes, inclusive até pesquisar sobre assuntos que nem te interessam tanto assim, mas que você sabe que de algum modo se relaciona àquilo que você está investigando. Então, por exemplo, se você vai estudar filosofia política, você necessariamente acaba tendo que estudar um pouco de sociologia, acaba tendo que estudar um pouco de economia, acaba sendo forçado a se embrenhar em áreas correlatas ali, que expandem o seu horizonte sobre aquele assunto específico sobre o qual você está trabalhando. Você não precisa ser um expert em todas as áreas, em todos os tipos de conhecimento, mas você precisa saber relacionar as coisas e juntá-las em torno daquela sua área de especialidade. Mas, essencialmente, o trabalho do intelectual é a investigação, é coletar conhecimento, é questionar esse conhecimento, é trabalhar sobre ele e produzir um conhecimento a partir disso também. Não é apenas você ficar lá lendo os livros, mas você produzir algo a partir disso, que pode ser em forma de artigos, que pode ser em forma de vídeos, que pode ser em forma de algum tipo de conteúdo que vai ajudar outras pessoas também a entender aquele assunto. E sobre aquela outra pessoa que disse que vai estudar filosofia por minha causa, eu não sei se eu fico feliz, se eu me sinto responsável por isso, se eu me sinto preocupado, porque é uma área que não tem tanto campo assim, né? Não é uma área que você vai encontrar trabalho facilmente depois. Nem sabemos se nos próximos anos haverá filosofia no ensino médio, por exemplo, como há hoje. Geralmente, em regimes repressivos, um dos primeiros cursos que é retirado da grade curricular é a filosofia e sociologia, porque são assuntos que são extremamente críticos com relação à sociedade e às decisões e a regimes autoritários. Então, é uma área complicada para quem quer se inserir depois no mercado de trabalho, né? Eu sei pessoalmente sobre isso, né? Eu me formei em filosofia, fiquei muitos anos desempregado depois porque realmente não tem área. Fui trabalhar em livraria, fazer trabalhos que não eram nada a ver com a minha área. E ainda hoje não trabalho com a área, né? Tirando aqui vir falando no YouTube com vocês sobre isso, meu trabalho de fato não tem nada a ver com filosofia. Então, se for uma questão íntima sua, pessoal, que você quer fazer isso porque é algo que você gosta, é algo que te estimula intelectualmente, que você tem prazer em ler filosofia, se você tem prazer em debater esses assuntos, não tem por que não fazer, vá lá, siga adiante. A vida é muito curta para você dedicar anos e anos da sua vida com algo que não te agrada e não te interessa, mas se você tem algum tipo de perspectiva profissional depois, se você quer fazer alguma coisa específica com isso, aí pode ser complicado. Convenhamos que a percepção das pessoas normais
em relação a quem estudou filosofia não é das melhores. Há um grande estigma, um grande preconceito em relação a quem estuda filosofia. As pessoas acham que a pessoa é doida, que a pessoa é desajustada, que é maconheiro. Bem, tem um estigma que está vinculado a quem faz humanas em geral, né? Que as pessoas são vagabundas, que são comunistas. Então você sabe, você deve ouvir esse tipo de coisa o tempo todo, né? É uma das acusações habituais para quem faz humanas, como se fosse o campo de doutrinação, na verdade, quando é justamente o oposto, né? Quando você vai estudar filosofia, quando você realmente começa a perceber como existem vertentes completamente opostas de conhecimento, de pessoas que estudaram o assunto sobre um viés e outra, o mesmo assunto, chegam a conclusões totalmente diferentes. Você tem, por exemplo, na Idade Média, os padres lá, os escolásticos, que estudavam certos assuntos, e depois você vê gente que não é religiosa falando sobre essas mesmas coisas, e o que não é doutrinação. O que há são pessoas refletindo sobre objetos ali que elas observam, ou que não observam, né, porque podem ser questões transcendentais também, como alma, como Deus, como destino, sei lá. Então os filósofos, os pensadores se detêm sobre esses assuntos e nada os obriga a chegar à mesma conclusão que a outra pessoa chegou antes. É claro que há uma reverência à tradição, é claro que há um respeito à tradição. Então se Aristóteles fez certa afirmação, há uma tendência a tomá-la como ponto de partida da investigação, mas nada te assegura que você deva chegar à mesma conclusão que Aristóteles sobre certos assuntos. Tanto que você tem disciplinas que têm mais de 2.500 anos, que ainda estão em processo de produção de conhecimento, como a ética, por exemplo, que são questões de moral, né, de bom, de mal, de como tratar o outro, de como lidar com as pessoas de sociedade. Então você tem questões que foram elaboradas por Platão e ainda hoje se faz as mesmas perguntas. O que é o bom? O que é o mal? Existe uma noção absoluta de moralidade? Isso também reflete a nossa mudança enquanto sociedade, né? Você pega noções de ética de 2.500 anos atrás, por exemplo, será que elas se encaixam no mundo de hoje, que tem relações humanas muito diferentes do que tinham na época do Aristóteles e do Platão? A filosofia não tem fim porque a nossa história não tem fim. Nós continuamos mudando, então você entra em questões, por exemplo, sobre bioética, né, que é um ramo muito novo na filosofia, que trabalha com questões relacionadas à clonagem, por exemplo, a aborto, ou a cibernética, de você colocar implantes cibernéticos nos seres humanos, né, chips, aumentar a inteligência, aumentar a percepção sensorial, expandir a consciência, realidade virtual, sexo com máquinas. Então são questões que são muito contemporâneas e que não existia na época do Aristóteles. Ele nem poderia cogitar que um dia os seres humanos transariam com robôs, por exemplo. Então são questões que continuam se desenvolvendo e que alguém tem que parar e pensar sobre isso. É ético clonar um ser humano? É ético perpetuar a vida humana indefinidamente? Que eu possa viver 1000 anos, por exemplo? Isso é correto? Isso faz sentido? Isso porque eu estou falando de uma única área de conhecimento, né, que é a ética, porque se você pegar outras questões também, como filosofia política ou como estética, como entender a obra de arte hoje? Porque a obra de arte hoje é muito diferente do que era na Idade Média, que era no Renascimento. Então como é que a gente pode vincular uma coisa e outra? Como é que a gente pode vincular uma pichação no muro de São Paulo com uma basílica em Florença? As duas são obras de arte ou não? O que as une e o que as diferencia? Então, se você pretende se tornar um intelectual, ou talvez estudar filosofia, quem sabe até se tornar um filósofo depois, você tem que justamente se pôr nessa posição de questionar esses assuntos, de se interessar por eles, de pesquisar, de se informar, de ler tudo que você puder ler, tudo que cair nas suas mãos, coisas boas, coisas ruins, bons autores, autores ruins, autores com os quais você vai se identificar e autores que você vai odiar, porque isso vai te dando aí uma medida para a formação do seu conhecimento. Ler literatura, ler filosofia, ler história, ler sociologia, ler psicologia, porque quanto mais você conseguir coletar desses materiais, mais insights, mais vislumbres você terá, que permitirão que você chegue a conclusões mais acertadas, ou mais inusitadas, ou mais inovadoras. A gente está num tempo de grandes transformações sociais e psicológicas. É um mundo muito diferente que a gente está vivendo agora. É muita informação, é muito conhecimento sendo gerado, é muita obra sendo produzida. Então, para mim agora, o senso crítico é assim, o mais básico, o mais essencial para você poder fazer uma triagem daquilo que merece ser veiculado, aquilo que merece ser ensinado para os outros e aquilo que não merece. Quando algumas pessoas sugerem que deveria se retirar a filosofia das escolas, para mim isso é um horror, porque para mim é o oposto. Deveria se ensinar filosofia para crianças na pré-escola, porque talvez esse senso crítico de você poder olhar as coisas, indagá-las, questioná-las, não aceitar as coisas como verdadeiras logo de cara,
investigar antes, você se pôr numa posição de questionador, isso é o oposto da doutrinação. Isso é evitar com que você aceite as coisas cegamente. Talvez esses professores que agora estão sendo chamados de doutrinadores sejam justamente aqueles que estão questionando as coisas e propondo um mundo diferente para esses jovens, uma visão diferente para esses jovens. E isso é chocante, porque se você vem de um lar, por exemplo, tradicional, religioso, e você chega na escola e ouve uma coisa que te choca porque é muito diferente daquilo que você cresceu ouvindo, isso pode causar uma grande inquietação existencial até. Que foi o que aconteceu comigo, na verdade. Quando eu comecei a estudar filosofia, quando eu comecei a ler filosofia, eu vim de um lar muito católico, eu era católico, e tinha essa formação religiosa, e para mim havia certos princípios, certos conceitos que eram inquestionáveis, que eu nunca havia parado para pensar sobre eles. Então quando você pega um livro e te mostra que aquilo ali pode não ser verdade, pode não estar certo, e você passa a rever aquilo com outros olhos e a ouvir as coisas com um outro modo de pensar, isso é muito inquietante e muito libertador também. Você põe em xeque as suas certezas. E que é o que eu faço hoje. Hoje eu sou um pensador cético. Tudo que vem para mim, tudo que chega para mim, eu já assimilo isso, já leio isso, já vejo isso com um ar de suspeita, com um ar de quero investigar antes de sair propagando isso para as outras pessoas. Esse é o extremo oposto da doutrinação. E em grande medida é o principal ramo da filosofia ao longo de 2500 anos. De você questionar as coisas que chegam até você. É o que fazia Sócrates com os atenienses. Ele parava com alguém na rua, começava a conversar com essa pessoa, e no final dessa conversa, a pessoa que achava que sabia alguma coisa descobriu que ela não sabia nada. Essa dúvida, esse questionamento é muito saudável para o seu intelecto. Talvez seja isso que seja um intelectual, alguém que seja capaz de questionar até mesmo as suas próprias verdades. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, principalmente sobre essa questão da doutrinação nas escolas. O que vocês pensam sobre isso? O que as pessoas entendem por doutrinação? O que é doutrinar os outros? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!